Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID, 13 de julho de 2012. Parte 1. Bem, BID está com vocês. E eu o saúdo. Antes de começar, eu tenho a precisar que essa forma de conversa será, doravante, concluída. De fato, tudo o que concerne aos dados gerais sobre o absoluto foi-lhes dado. Contudo, não creiam ter terminado comigo, mas nossas próximas trocas mostrarão a vocês, eu espero, o próprio princípio da refutação e da conduta que lhe será mais proveitosa, se tal é sua escolha. Eu convido, portanto, se isso é para vocês importante, a ler e reler ou escutar o que eu já disse. Eu os lembro de que o impacto de nossas conversas faz-se de dois modos distintos. O primeiro é a resposta às suas questões. Estas, orais, criam em vocês o que eu chamaria um movimento. O movimento das palavras nada é. O importante, nesse primeiro tempo, não é qualquer compreensão intelectual, mas efetivamente a ação direta do que é emitido entre nós. A compreensão no sentido intelectual faz o objeto da leitura da questão e da resposta. Há, portanto, efetivamente, dois tempos. Um primeiro tempo, que vocês nomeariam, em suas palavras, supramental, e em um segundo tempo, que se dirige à personalidade. O objetivo, eu os lembro, não é apreender a personalidade, mas, efetivamente, desaprender-se dela, a fim de dar-se a ver para além do que é visto, o que vocês são, em verdade, bem além do jogo da encarnação, bem além desse saco de alimento, desse saco de pensamentos ou de suas emoções. A vibração emitida é o que é, neste período que vocês vivem, o elemento, o mais adequado, que permite criar essa ruptura, essa solução de descontinuidade, que os leva a reposicionar o que eu nomeei o ponto de vista. O apoio de meus escritos vem, em um segundo tempo, como um elemento de lógica racional e cartesiana, que permite ao ego aí também enfraquecer as próprias zonas de resistência dele. Entenda-se que, qualquer que seja o impacto vibratório, qualquer que seja a lógica cartesiana que lhes é dada a ouvir, a perceber, a sentir, o elemento que continuará essencial e importante é a qualidade, para além da vibração, de sua recepção no amor e no coração, mesmo se voluntariamente minha voz tenha um impacto que é situado acima do coração, que permite liberá-los, com isso, dos condicionamentos, das crenças, das suposições, de tudo que é efêmero, de tudo que é ilusório, a fim de pôr a nu o coração de quem vocês são, para além mesmo do eu sou, para além mesmo da consciência. Isso dito, podemos começar. Eu esclareço que o nascimento em sua consciência, no eu sou e no estado de ser para muitos de vocês, de estruturas nomeadas Antakarana ou canal mariano, permite reduzir a potência vibratória destinada à sua garganta. Podemos começar. Questão: eu não consegui fazer uma pergunta. Se não há pergunta, então isso requer uma única resposta. Esqueça-se. Buscar uma questão é já uma projeção necessária, porque solicitada por meus cuidados.
Se nada pode aparecer em uma projeção, se o espaço de seu mental permanece e continua vazio, então, inevitavelmente, esse vazio desembocará na própria resposta. A questão faz apenas traduzir o sentido de uma interrogação. A resposta, além mesmo do que eu possa dizer, além mesmo do que vocês possam ler, resume-se em uma única questão: quem eu sou, além do eu sou? Enquanto há um quem, há um sentido de uma identificação e, portanto, de uma projeção, e, portanto, uma negação do absoluto, porque o absoluto não é mais uma pessoa, mesmo se o saco esteja aí, mesmo se a vida haja por si mesma, mesmo se vocês deixem desenrolar-se o que se diz, apenas a partir do momento em que seu olhar e toda a observação deixam lugar ao absoluto. Eu convido, portanto, uma vez que você não tem questão, a responder minha questão. Quando eu voltar, quem é você? Ou então, se prefere, você tem o sentido de ser uma pessoa? Questão. Vários intervenientes nos falam para fazer uma escolha, ou aquela de deixar o absoluto desvendar-se, ou voltar, entre aspas, a uma dimensão, como aquela de nossa origem estelar, por exemplo. Nós temos realmente ainda a escolha, ou essa escolha já está estabelecida, e isso talvez mesmo antes do início dessa vida? Por outro lado, se escolha há, como estar verdadeiramente certo de que, no fundo de nós mesmos, está-se pronto para ser, entre aspas, absoluto, ou que se tem, ainda, sede de experiências? O absoluto não conhece essa vida, nem vida alguma. Ele saiu desse saco, ele deixa esse saco viver. A partir do instante em que há o sentido de uma questão, em relação ao desenrolar temporal e linear, há, obviamente, não absoluto. A partir do instante em que a consciência existe em um eu ou um eu sou, na crença em uma encarnação qualquer, há persistência da experiência. Assim, portanto, no modo pelo qual você formula sua própria questão, você continua sob influência da lei de causalidade e, portanto, sua consciência é projetada. Ainda uma vez, não há qualquer julgamento, mas simplesmente o fato de atrair sua consciência para o que ela acaba de emitir. O absoluto sempre esteve aí. É a projeção da consciência que o distancia dele. Crer nessa vida, crer que você vive o que você vive, coloca-o de maneira irremediável no eu ou no eu sou. Então, o eu sou, como nas camadas de cebola, é, por vezes, necessário. Mas é preciso estar efetivamente consciente de que o eu, mesmo da consciência, é apenas repetição, projeção e olhar exterior. É preciso soltar também isso. O absoluto não é uma evolução. A evolução pertence ao eu e ao eu sou. O absoluto não é concernido por qualquer evolução, qualquer melhoria, qualquer transformação, qualquer vibração. É o estado que é além da consciência e além de todo estado. Se, um instante, o corpo não é mais percebido, se, um instante, o mental não está mais ativo, se, um instante, as vibrações cessam, você se junta ao estado chamado Mahasamadhi, ou Turiya, que lhe dá a viver a experiência da infinita presença. Os contatos, sejam os nossos, entre nós, sejam aqueles de entidades bem além desse plano, levam-nos progressivamente a realizar a dissolução. Em caso algum, isso pode ser uma escolha efetuada pelo consciente, seja no eu ou no eu sou.
Apenas quando você solta o eu, apenas quando você solta o eu sou, quando aceita desaparecer inteiramente, é que a liberação ocorre. Sem isso, não há liberação. Enquanto você crescer, você não pode ser no não ser. Você não pode estabelecer-se no absoluto. E, portanto, sendo parte de uma evolução, de uma transformação, de uma vibração, você permanece nesse espelhamento, nessa projeção nomeada consciência, enquanto a consciência moral, enquanto a consciência do eu sou, enquanto há um eu sou um, que foram, no entanto, certamente, para muitos de vocês, etapas importantes, com um sentido importante e uma missão importante. Mas compreendam e apreendam que não há mais missão alguma. Enquanto vocês procuram um sentido na encarnação, enquanto procuram um sentido em qualquer espiritualidade, continua o eu sou, e continua a ilusão e o efêmero. Ser absoluto não pode ser, em caso algum, uma crença nem um estado. Mas só aquele que o realiza, para além de toda realização, sabe disso. Como dizia o comandante Ivanov, fechado em um saco, que ele chamou frasco, como você quer conhecer o que está fora de seu frasco, qualquer que seja esse frasco? Só a consciência crê poder encontrar-se. Ela não se encontra jamais, porque nada há a procurar. O trabalho que vocês realizaram no Eu Sou permitiu instalar o que vocês nomeiam canal mariano, acesso à multidimensionalidade, mas não é, em caso algum, o objetivo. Esse objetivo é temporário, transitório e efêmero, e não os faz, de modo algum, sair do efêmero. O medo é o elemento motor, o medo da perda da individualidade, o medo da perda da personalidade, o medo do nada. Porque, de seu ponto de vista, o que vocês nomeiam de ante ou nada é vazio, é absurdo, enquanto de nosso ponto de vista é esse saco que é absurdo. Os pontos de vista não são os mesmos. Cada um tem sua verdade. Mas existe apenas uma verdade absoluta. É claro, todos os princípios existentes nesse mundo, nesse saco de alimento, nesse saco de pensamentos, têm uma lógica que lhes é própria, baseada na dualidade. Outro olhar os faz mergulhar na unidade, para além da dualidade, e penetrar os espaços da não-dualidade, realizando a passagem do eu ao si. Resta, agora, a passagem ao não-si, que é, eu os lembro, a única coisa que é absoluta, eterna. A única realidade. Mas enquanto estão o que nomeiam vocês mesmos no caminho, vocês não podem revelar o que vocês são para além do ser. Vocês apenas podem perpetualmente continuar. E esse perpetuamento não é infinito, ele se repete como um círculo que gira em si mesmo, ou uma espiral, se preferem. A partir do instante em que vocês saem do confinamento, dito inicial. Se eu tanto insisti no fato de que vocês não são esse saco, de que vocês não são qualquer regra que adotam, é, efetivamente, aí que está o problema. Vocês aplicam pela consciência, a sua, onde quer que vocês estejam, regras. Essas regras permitiram construir algo. Se posso tomar o exemplo, é como quando vocês colocam concreto.
é preciso uma confragem, forma de concreto armado. Vocês olham a confragem e continuam a confragem. Vocês observaram a construção do que estava na confragem com um sentimento de solidez, chamado samadhi, o si. Mas em definitivo, não há confragem, nem concreto, nem nada do que vocês creem, percebem, sentem ou imaginam. Questão: a consciência do eu está se apagando claramente e o vazio se apresenta furtivamente. E a perda da presença, mesmo o mental, agita-se também de modo agudo, assim como meus olhos, em estado meditativo. Como permanecer nesse vazio sem se mover? A resposta está no próprio enunciado de sua questão. Quando se produz esse estado, que é nomeado a infinita presença ou última presença, aceite cessar de olhar e de observar. A aniquilação total da consciência deve fazê-la lembrar-se do que acontece quando você dorme. O mundo desaparece, o observador desaparece. Mas é claro, logo ao acordar, você se esqueceu disso. Exceto, talvez, nos primeiros momentos do acordar, quando você não sabe mais quem você é, nem em qual mundo você está. Se você se rememora desse estado, se você é capaz de ver em você esse momento do acordar, que é de fato um adormecer, então haverá continuidade. A infinita presença do observador, que vive a presença no Eu Sou, desaparecerá por si mesma. Isso não é uma passagem, mas uma constatação. Porque naquele momento não há mais corpo, não há mais mental, resta-lhe o observador, o testemunho. Mesmo este deve aniquilar-se. É claro, o mental, como eu disse, tem tendência a manifestar nesses momentos. Se vocês são absoluto com uma forma, então naquele momento há passagens do eu ao si e do si ao absoluto. Mas a primeira vez não é uma passagem, portanto, não há marcador a procurar no que você vive, mas faça desaparecer o que se vive, pela própria refutação. A parada da projeção, a parada da iluminação, faz desaparecer o mundo. E eu entendo, por mundo, tanto o mundo exterior como o mundo interior. Aí está o absoluto. E você compreenderá, naquele momento, a partir do instante em que isso é, que isso sempre foi, e que só a perspectiva de sua posição, de seu ponto de vista, impediu-a de revelá-lo. Essa espécie de aniquilação, esse grande vazio, tal como pode experimentá-lo a personalidade, o desaparecimento e a dissolução total, é absoluto, qualquer que seja a evolução ou o futuro desse saco de alimento, como de pensamentos. Mas é preciso não mais observar, não mais olhar. Nesse desaparecimento encontra-se a verdade e há apenas uma. Ela é absoluto. Todo o resto são apenas projeções que lhes dão a crer e a viver experiências. Essas experiências são fontes de prazer, são fontes de enriquecimento. Mas como é que o que é perfeito, de todos os tempos, pode ser enriquecido do que quer que seja, uma vez que você é absoluto? O observador deve apagar-se, como a luz apaga-se. Quando a luz apaga-se, não há mais projeção, só há o amor. Mas não o amor tal como vocês o projetam, esperam ou recebem. Vocês passam do amor projeção, recepção, com o amor vocês mesmos. O absoluto, então, está aí. A onda de vida, sua propagação, sua liberação
conduziu-os de maneira coletiva a viver o que em meu tempo não era realizável coletivamente. Aí está a grande diferença. Quando os anciões falam-lhes de liberação, é a liberação das ilusões, que lhes dá a ver a luz, a viver a luz, a fazer desaparecer o efêmero. Tudo que é efêmero e conhecido não pode ser a verdade. É muito difícil para o eu, como para o eu sou, representar-se o que quer que seja. Como alguns disseram, seu reino não é desse mundo, e no entanto, vocês aí estão. Então, é preciso fazer cessar a própria experiência. Não é questão de pôr fim à vida, mas efetivamente de viver a vida, coisa que não podem realizar e ser, enquanto vocês a projetam em relação ao que quer que seja. Porque vocês não são livres. Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que ser livre é renunciar à encarnação. É um erro. Sejam livres e esse saco ficará muito bem. Ele não parará. Ele viverá a liberdade porque vocês não estarão mais condicionados nem por sua história, nem por esse mundo, nem por qualquer crença que seja, nem por qualquer véu que seja. Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês serão livres e autônomos, integramente. Enquanto o mundo existe, vocês não são livres. O próprio princípio da liberdade foi sobre esse mundo totalmente alterado, por uma frase que, no entanto, vocês pronunciam sem parar. Amem-se uns aos outros. Mas o que é que ama um e o outro se não são os apegos? Porque, enquanto há outro, vocês estão separados, mesmo se defendam a unidade. É preciso primeiro não mais estar separado. O outro não existe mais do que vocês. E, no entanto, vocês estão presentes. Mas é o olhar que deve mudar. Vocês não têm que matar nenhum nem o outro. Simplesmente deslocar-se, colocar-se onde vocês devem estar, no que não é efêmero, nem condicionado, nem condicionante. Então, quando vocês são absoluto, tudo isso é claro. Não são as palavras que são balbuciadas, mas a verdade absoluta do que vocês são. As palavras que eu empreguei, como mudar de olhar ou de ponto de vista, são, não se pode mais exatamente, no que acontece. Mas, enquanto vocês estão fechados no saco, vocês não podem, mesmo, nem apreendê-lo, nem concebê-lo, nem mesmo vivê-lo. Eu repito que a refutação não é a negação ou a oposição, e ainda menos uma reação. Não é um jogo mental. Enquanto vocês aderem a qualquer frase que seja, a qualquer crença que seja, a qualquer efêmero que seja, vocês não são absoluto. O problema é que o eu e o si são persuadidos de que o absoluto é a negação do eu e do si, a aniquilação deles. Mas isso não é verdade. A refutação deles não conduz ao nada, mesmo se o sugira, mesmo se ele vai encontrar todos os pretextos para afastar-se do absoluto. É o papel dele, e é o papel deles. Não foi por acaso se vocês foram nomeados, alguns de vocês, os liberadores. Mas os liberadores não são salvadores nem socorristas. Eles são, ainda menos, testemunhos. Eles são transparentes. Transparentes para quê? Para esse mundo. Nada interfere neles, mesmo se possam manifestar sua personalidade. Mas a personalidade deles não é a personalidade daquele que está no eu sou, porque um sabe que joga e o outro não sabe.
o que explica certamente do mesmo modo que houve uma comparação, uma confrontação, tanto em vocês como em seu exterior, sobre esse mundo, entre o eu e o eu sou, ou o eu e o si. Do mesmo modo, hoje, alguns de vocês vivem a ruptura dos últimos apegos. E isso, como vocês o chamam? Se vocês são absoluto, vocês não o chamam, vocês não veem. Se vocês estão no eu sou, podem ali colar todos os nomes que lhes passem pela cabeça. Mas isso nada mudará. Se vocês estão no eu sou, hoje há em vocês a necessidade da experiência. Não concebam jamais o absoluto como um objetivo, porque ele afasta-se de vocês. O absoluto é independentemente de vocês, quer vocês estejam no eu ou no eu sou. Superem isso. Saiam dessa história de que há algo a procurar, de que há algo a encontrar. Vocês têm, muitos de vocês, ancorado à luz. Vocês têm sido felicitados porque mudaram a natureza do eu para o eu sou. O eu sou é liberdade, mas não é liberação. É o ponto de vista. Há consciência ou não consciência? O absoluto não pode ser afetado nem pelas emoções, nem pelas feridas, nem pela morte, porque ele sabe muito bem que nem a emoção, nem a ferida, nem a morte jamais existiu. Isso os chama ainda mais a saber de onde vocês olham. Vocês se olham desse saco, desse mundo ou não? Crer que, olhando desse mundo, vai permitir-lhes dele extrair-se é uma ilusão. A prova é, efetivamente, um evento qualificado de exterior, que vocês nomeiam a onda galáctica, cósmica, solar, pouco importa, que vem ajudá-los, mesmo se vocês tenham feito o trabalho. Se não houvesse isso, vocês deveriam esperar o fim desse saco pessoal para serem liberados, ao mesmo tempo sendo liberados vivos. Mas enquanto vocês concebem que exista um apego a esse saco, aos seus pensamentos, às suas ações, a um próximo, qualquer que seja, vocês não podem ser liberados. Isso foi chamado de diferentes modos: abandono do si, renúncia, sacrifício, ressurreição. Vocês podem ali colocar todas as palavras, todos os conceitos, mas vocês não são um conceito. Questão: em mim não há mais pergunta. Eu me deixo viver, mas os pensamentos continuam ali. Refutá-los será suficiente para afastá-los? Os pensamentos são o que eles são. A partir do instante em que você interage nesse mundo, nesse saco, o pensamento está presente. É diferente viver absoluto com uma forma do que manifestar a personalidade e seus pensamentos na vida comum. Aquele que é absoluto constatará que há pensamentos. Esses pensamentos não terão qualquer tomada, nem na personalidade, nem no eu sou, e ainda menos no absoluto. O pensamento passa, não há, portanto, nada a superar, apenas olhá-los passar. Porque o absoluto mostra que os pensamentos não vêm de você. Eles nascem e desaparecem, como as questões e as respostas. São apenas jogos de interações e de reações. O importante é saber se você está submisso aos seus pensamentos ou se seus pensamentos fazem apenas passar sem submetê-lo. Não dê importância a eles, refute-os. Mas isso não os fará desaparecer. Por quê? Como você quer comer se esse saco não lhe diz para comer? Há, efetivamente, o pensamento de um apetite ou de um comportamento que estará ali.
A clarificação dos pensamentos faz com que, a partir do absoluto, com uma forma, os pensamentos não o condicionem mais. Os pensamentos servem para nutrir esse saco e essa vida, mas eles não são você. Eles subsistirão o que quer que você faça, exceto no samadhi e exceto no momento em que você se recoloca no absoluto com um saco. Não atribua ali importância, mas não os renegue, deixe-os passar e fique tranquilo. O pensamento daquele que é absoluto não tem qualquer ação, a não ser permitir a esse saco viver o tempo que ele deve viver. E é tudo. Aquele que está submisso aos pensamentos vai crer que deverá agir de acordo com esses pensamentos. Ele vai chamar a isso intuição. Nada tem a ver com a correção ou a falsidade do pensamento, mas, simplesmente, qual peso você atribui ali? Qual lugar você dá aos seus pensamentos? Enquanto há eu sou, você está submisso aos seus pensamentos, exceto no estado de samadhi. É o mesmo princípio do que aquele que é absoluto e que vê onde está o confinamento. Onde está o eu? Onde está o eu sou? Para ele, como para o que ele nomeia o outro. Mas ele não é parte, ele não é mesmo mais o observador disso. Ele os deixa passar. Ele se serve deles, se eles são úteis para esse saco. Mas em momento algum ele está submisso aos seus pensamentos, nem mesmo é afetado por eles. O absoluto, em uma forma, pode gritar: será que isso muda algo do que ele é? Para aquele que escuta, sim, mas não para aquele que emite, porque ele emite de outro ponto de vista, para além de todo o quadro e de toda referência, e sobretudo de todo condicionamento e sobretudo de toda crença. É toda a diferença entre a verdade relativa e a verdade absoluta. Aquele que é absoluto exprime a verdade absoluta. Como vocês dizem no Ocidente, eu e meu pai somos um. O que vocês fazem ao menor de vocês é a mim que vocês o fazem. Essa é a verdade absoluta. O que quer que vocês pensem, o que quer que emitam. Porque aquele que exprime isso não está na reação. Ele atua na interação, mas não é afetado, contrariamente àquele que vive o eu ou o eu sou. Questão: quando mais nada desse mundo nos interessar, é preciso se esforçar para se envolver ainda nesse mundo ou, efetivamente, deixar-se levar pelo fluxo desse desinteresse? Cada absoluto na forma, cada último presente em uma forma, é diferente. A consciência espontaneamente apaga-se. É claro, aquele que está estabelecido na personalidade vai viver isso com horror. Ele vai viver o fato de desaparecer. Aquele que é absoluto sabe, já, que nada desaparece, exceto esse corpo, exceto esse mental. O desinteresse deve ser uma alegria extrema, porque aquele que é absoluto não está no desinteresse, mas seu ponto de vista absoluto dá-lhe a ver que é uma ocupação ligada à presença, ao aparecimento desse saco, dessa vida. Mas ele não é essa vida, uma vez que ele é a vida. Toda nuance, e ela é grande, está aí, mas alguns podem viver essa aniquilação. Como você quer resistir? Você é capaz de opor-se à sua morte? Você é capaz de opor-se ao absoluto? Tudo está aí. Enquanto você se opõe, há resistência. Enquanto há resistência, há dualidade. Mas, por vezes, o eu e o eu sou
são astutos, porque eles vão fazê-los crer que você é absoluto, para ter a paz. Aquele que é absoluto sabe-o, sem qualquer dúvida possível, sem questão e sem resposta, porque ele percebe, simplesmente, que ele sempre esteve aí. Ele não faz diferença entre um antes e um depois. Ele toma consciência, tomando consciência. É claro, aquele que está no Eu Sou não pode aproximar-se, mesmo, da compreensão dessas palavras. E ele gira em círculos. O absoluto não se põe mais a questão do interesse ou do desinteresse. Ele vai deixar ser, deixar fazer a vida. O que não quer dizer estar no desinteresse ou na não ação. Mas a ação é conduzida pelo eu ou pelo eu sou, mas ele sabe que não é ele. Aí também vocês reencontram a noção de ponto de vista. Onde vocês estão? Quem faz o quê? Quem reage e quem age? É isso que é preciso resolver. Mas, quando isso é resolvido, vocês constatam, com estupefação, que ele sempre esteve aí. Isso não apareceu num belo dia. Vocês é que estavam afastados disso, por medo, por apego, por resistência, por adesão a crenças. A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos. O que vocês veem são apenas projeções, histórias, memórias, ilusões. No entanto, revelar isso não põe fim ao saco, mas muda-os radicalmente de ponto de vista. Coloca-os além de toda lei desse mundo. O absoluto não conhece qualquer lei. Ele é amor, mas não o amor que vocês imaginam. Questão: a onda de vida tem por papel suprimir o observador? A partir do instante em que não há mais resistência, a partir do instante em que o medo desaparece, a partir do instante em que o sentido de um papel, de uma missão ou de uma função desaparece, a onda de vida não é mais vista, nem vivida. Ela é sua própria natureza. Assim, portanto, superando e transcendendo a percepção da onda de vida, que se traduz pelo êxtase, que nada tem a ver com um desejo ou um prazer, naquele momento, a onda de vida conduz à infinita presença. A revelação e a superação dela fazem-no perceber, no Eu Sou, que você é o não-si, não antes. É, portanto, de algum modo, que vocês podem nomear uma forma de preparação, uma antecipação do que vocês são em verdade. Sem onda de vida, vocês não são liberados, vocês são realizados. Vocês serão liberados em um momento coletivo que põe fim à ilusão coletiva. Mas as circunstâncias não são as mesmas, conforme o absoluto é o que você é, ou conforme você crê perseverar e permanecer até esse momento. É preciso efetivamente esquecer-se de si mesmos, desaparecer totalmente. Isso não quer dizer nada mais fazer, mas deixar fazer. É a não implicação no sentido mais nobre, não como uma negação, não como o fato de recusar, mas, efetivamente, de não mais estar no mesmo lugar, de mudar de ponto de vista. Porque seu ponto de vista absoluto não será mais ligado a esse saco, a essa pessoa, aos seus condicionamentos, às suas feridas, à sua história, mas, efetivamente, a outra coisa. Mas enquanto vocês creem procurá-lo, vocês não o encontrarão. É todo o resto que é chamado efêmero, que deve desaparecer. Não é uma ação, eu diria que é uma não ação. Mas essa não ação não os impede de agir na vida. Ela lhes desvenda simplesmente quem vocês são, para além do ser, para além dessa vida. Questão:
A onda de vida é a trama do absoluto, do manifestado e do não manifestado. Ela é a trama, o suporte, a manifestação como a não manifestação. Efetivamente, isso tem por nome amor, mas não o amor vivido na coroa radiante do coração, mas o amor que não tem mais qualquer noção de pessoa, de ser, de indivíduo, de história. É o absoluto. A onda de vida concorre para o desaparecimento da pessoa, porque essa pessoa não é mais identificada a qualquer medo, a qualquer limite, a qualquer papel, a qualquer missão, porque tudo isso é superado e transcendido. Não há mais qualquer sentido do eu, o que não quer dizer que o eu desaparece. A onda de vida, como vocês sabem, é ligada à liberação da Terra e do Sol. A própria Terra é uma projeção ou uma emanação, como lhes foi dito, ligada em ressonância e em espelho a Sírius. Mas o que é Sírius para o absoluto? Ainda uma história, ainda uma lenda, ainda uma memória, mesmo livre. Mudem de ponto de vista aí também. Tornar-se a onda de vida não é olhá-la, viver-se. É, aí também, superá-la para transcendê-la. Porque naquele momento vocês vivem a essência de quem vocês são, nesse saco, para além desse saco. Ou seja, o êxtase que nada tem a ver com alegria. O êxtase é sua natureza. A alegria é uma projeção. Não vejam aí qualquer noção negativa, é simplesmente um ponto de vista diferente. Questão: eu vivi um início de dissolução com um amigo. O assombro e o embaraço fizeram-me retratar-me. Você pode esclarecer? No próprio enunciado de sua experiência, o que aconteceu? O medo esteve presente. O que você nomeia pudicamente o incômodo é o medo do próprio desaparecimento do eu e do eu sou. Isso assinala um apego à forma, um apego a uma identidade. Enquanto há apego a uma identidade, vocês não podem ser o outro. Não pode, portanto, haver dissolução. Vocês podem comungar, mas não podem dissolver-se, porque mantém o sentido de uma presença, o sentido de um observador. Vocês não aceitam tornar-se o outro que vocês são em verdade. Vocês mantêm uma separação. Isso faz parte, efetivamente, da experiência. O canal mariano e Maria ou outros arcanjos não são vocês. Vocês vivem comunhões que os aproximam do êxtase, mas enquanto vocês não são o outro, enquanto o sentido de uma identidade não desapareceu, vocês estão ainda observando. Vocês são o testemunho. Tornar-se o outro não é um jogo de palavras, nem uma crença. É o que vocês são em verdade, desde sempre. Para isso, é preciso deixar o lugar, o sentido do acolhimento. Mas esse acolhimento não é a persistência daquele que acolhe, mas o desaparecimento daquele que acolhe, que aceita tornar-se o outro, que não é mais, portanto, o outro, mas que é o mesmo. Enquanto há medo, há resistência. Por quê? Isso quer dizer que vocês estão apegados à sua história, à sua pessoa, ao seu corpo e, portanto, que há ego e resistência. Mesmo isso não tem que ser julgado, mas simplesmente ser olhado. Todo o sentido do eu deve desaparecer. A onda de vida, a comunhão, a fusão, a dissolução, o fogo do coração. Todos esses efêmeros são destinados a facilitar
como eu o disse, a tarefa. Até o momento em que vocês percebam que não há qualquer tarefa. A única tarefa é vocês mesmos. São apenas jogos de projeção. E vocês aderem permanentemente a isso. Mas as experiências efetuadas por sua intensidade e por sua novidade podem conduzi-los a soltar isso, ou seja, a não mais ser o testemunho, o observador, a não mais ser vocês, a tornar-se o outro e, finalmente, a perceber-se de que não há nenhum nem o outro. E aí, o absoluto é. Vocês veem, enfim, claramente, para além de qualquer visão, porque vocês são transparentes. Sendo transparentes, vocês não podem mais interagir com o que quer que seja. Vocês não são mais afetados. Então, para alguns, isso vai traduzir-se como um sentimento de desaparecimento, de anestesia ou de hiperestesia. Mas não parem aí tão pouco. Vão além. Vão até o extremo, até que vocês vivam que não há qualquer extremo, nem mesmo início e ainda menos fim. Porque vocês são o que estava aí, antes do nascimento, após a morte, que sempre esteve aí, antes da existência dos planetas, das estrelas, das dimensões. Vocês são isso. Mas ser isso é por fim as ilusões, a todo efêmero, a toda crença de que vocês evoluem, de que vocês devem melhorar, de que vocês têm algo a conduzir. Mas ser absoluto não os impede de conduzir o que quer que seja. Simplesmente, aí também, olhem, é o ponto de vista que não é o mesmo. Ou vocês estão confinados ou estão liberados. À primeira vista limitada, isso nada muda. Mas é claro que isso nada muda, porque o absoluto nada tem a mudar, uma vez que, como eu disse, ele sempre esteve aí, antes mesmo que vocês existissem em um saco. Viver isso é superar e transcender sem ocupar-se disso. Toda a história, toda a memória, todo o medo, todo o sofrimento, toda a morte. É restabelecer-se no que vocês são, de toda a eternidade. Questão: não tendo perguntas, eu posso receber o que você tem para me comunicar. O que eu tenho a dizer-lhe não é uma comunicação. É, como eu disse no preâmbulo, uma vibração, bem além de todo sentido inteligível, bem além de todo sentir e de toda percepção que lhes é própria. Se você não se coloca mais na posição daquele que escuta, na posição daquele que ouve, mas unicamente além de todo observador, há uma ressonância que se cria nesse mundo, entre você e eu, até o momento em que seu ponto de vista o faz viver que não há você e não há eu, que o leva a ir além do olhar, além da história, além mesmo do instante presente. A partir do instante em que todo sinal cessa, então o absoluto está aí. Não é, portanto, uma comunicação, porque a comunicação parte de um ponto a outro. É isso na aparência, e unicamente na aparência, porque há um sinal que é emitido de lá onde eu estou para aí onde você está. E esse sinal que é emitido de um ponto a outro, há ressonância, mas há também interpretação. O próprio sentido da ressonância, a própria interpretação, deve deixar lugar para a vacuidade, primícias do absoluto. Em um primeiro tempo, você observa, escutando ou ouvindo, como eu disse. Mas se você aceita ir além disso, você se aperceberá de que não há um ponto e outro, de que não há distância, de que não há comunicação, nem mesmo relação. Há absoluto a partir do instante em que cessam o testemunho, o observador e a própria observação.
a partir do instante em que você considera que não há mais sujeito e objeto, e ainda menos dois sujeitos. Naquele momento, nada mais há a comunicar. O absoluto não se comunica, mas para aquele que está no limitado, isso pode chamar-se uma comunicação com palavras, com vibrações, com questões e respostas. Mas, após isso, em definitivo, há o absoluto, que não é nem função da questão, nem da resposta, nem de um, nem do outro, nem do sujeito, nem do objeto, nem do que é veiculado pela vibração. Questão. Na expressão o corpo, a alma, o espírito, o que é o espírito e qual é a sua relação com o absoluto, se houver uma? O corpo é o saco de alimento. A alma e o espírito são sacos que permitem a experiência e a projeção. O espírito seria o eu sou. O espírito não pode conduzir ao absoluto, uma vez que, mesmo esse espírito deve ser entregue ao absoluto. Pai, eu entrego meu espírito em suas mãos. É o abandono de toda vontade própria, de todo sentido de identidade, de todo sentido de identificação, de toda veleidade de confinamento, de delimitação. O corpo, a alma e o espírito representam uma unidade. A unidade não é absoluta, porque o absoluto contém tanto a unidade como a fonte como todo o resto. Assim, portanto, o que você é não pode ser condicionado pelo corpo, a alma e o espírito, porque o corpo, alma e espírito necessitam de um observador, um testemunho. Se isso desaparece, o absoluto é, não antes. Não pode existir qualquer relação, qualquer ressonância, mas pode-se dizer, contudo, que o corpo, a alma e o espírito são inclusos, de algum modo, no absoluto. Tudo depende aí também do lugar, que não é um lugar, onde você se coloca. Ou você se localiza, ou você não está mais localizado. É o desaparecimento do observador, o momento em que é chegado para viver a não consciência ou a consciência. A consciência concerne a alma e ao espírito. A não consciência ou a consciência não é mais concernida pelo corpo, a alma e o espírito, nem em qualquer de suas experiências, confinada ou não. Questão. Eu experimento uma espécie de dormência, e quando pergunto ao meu mental, quem sou eu? Há cada vez mais dificuldade para responder-me. Ao contrário, se eu o faço repetir, eu sou absoluto, eu não o vejo reagir, mas contudo, eu não vejo subir a onda de vida. Mas como você pode imaginar dirigir-se ao seu mental? Você crê que é ele que vai fazê-lo viver o absoluto? Ele vai tudo fazer para afastá-lo dele. Ele vai fazê-lo repetir: eu sou absoluto. Isso pode durar uma eternidade, porque você considera que é seu mental que vai conduzi-lo ao que você é. Como você pode crer ou mesmo imaginar algo assim? A refutação não é uma afirmação. Não é porque você vai repetir eu sou absoluto que você vai sê-lo, porque quem repete, se não é o mental? A refutação nada tem a ver com isso. Refutar o efêmero é a solução. Mas dirigir-se, você mesmo, ao seu próprio mental é uma inversão total, ou seja, seu eu sou dirige-se ao seu eu. Como é que nesse sentido poderia existir qualquer absoluto? Enquanto há essa busca, enquanto há essa crença, nenhuma onda de vida pode aparecer. O único modo é abandonar-se a si mesmo. O único modo é abandonar-se
a si mesmo, é a refutação e a não afirmação. Afirmar eu sou absoluto, tal como você diz, é a demonstração perfeita de que você não é absoluto, enquanto é o que você é. A afirmação mental, como se dirigir ao seu próprio mental, nada quer dizer e não implicará qualquer modificação do que quer que seja, porque o lugar no qual você se coloca é deliberadamente o eu ou o si. Esse eu ou esse si que se dirige a ele mesmo. O pensamento positivo continua um pensamento. Esse pensamento positivo age no âmbito do eu, mas nenhum eu o fará descobrir o que você é. A prova é que você não o vive. A onda de vida necessita de soltar o pensamento positivo, ou seja, a vontade. Enquanto você quer e crê em algo, ela não acontecerá, jamais, porque você está ainda em uma perspectiva linear de crer que há uma evolução, que há algo a melhorar, e você põe a si mesmo na distância, criando um objetivo ilusório, um caminho ilusório. É claro que a onda de vida não pode nascer nessas circunstâncias. Ela apenas pode nascer se você está abandonado, primeiro à luz e em seguida a si mesmo. Você procura colocar-se no observador, mas não é mesmo o observador ou o testemunho do si, mas do eu. Você se espelha a si mesmo em si mesmo. Há nesse nível o que vocês nomeiam uma ferida narcisista. Essa ferida narcisista o faz considerar que é o eu que deve viver à luz e que há algo a incorporar, mantendo o eu. Eu posso apenas dizer o que eu já disse. Esqueça-se. Enquanto você crê ser uma pessoa, você continua ela. E sendo uma pessoa, há uma separação, uma divisão, um afastamento que apenas existe em seu mental. Então, como você pode dirigir-se ao seu próprio mental? Vá apenas ao sentido da confusão. Se seu mental está confuso, isso quer dizer que ele rende as armas. Você o observa, por momentos, render as armas, e você volta a nutri-lo, no instante seguinte, repetindo a ele: eu sou absoluto. Você pode repetir isso muito tempo. O abandono do si é não mais exercer o mínimo pensamento positivo, não mais querer o que quer que seja. Você quer fazer coexistir, do mesmo ponto de vista, o eu, o si e o absoluto, mas o absoluto não pode estar enquanto o eu e o si não desapareceram. Você não desapareceu. Você mantém uma forma de presença, não tanto como observador que ainda não desapareceu, mas no que eu nomeei essa ferida narcisista. Tente simplesmente lembrar-se do que você era antes de ter o sentido de uma pessoa, antes de ter 3 anos, a idade de 3 anos. Você deve chegar ao estado do sono, ou seja, aquele em que você não existe mais. Ora, repetir eu sou absoluto mantém a ilusão. Essa é o mental que lhe ditou essa conduta, fazendo-o crer que você ia ali chegar, mas isso é impossível. Eu posso apenas repetir-lhe: esqueça-se e refute. Refutar não é afirmar. Eu repito. Questão: ser o receptáculo de minhas irmãs estrelas, irmãos anciões e dos arcanjos, e de você, Bide, irradiar seu amor absoluto, sem qualquer participação de minha vontade e a nenhuma direção. Estar em minha presença sonora do universo, sem ali me prender.
Estar na onda da vida que me percorre sem ali atribuir importância. Sentir o amor de meu coração queimar ao infinito. Seguramente, resta-me a paciência para tornar-me absoluto. Quando você diz tudo isso, e quando demonstra o que vive, isso é a última presença. Eu poderia dizer simplesmente que, tendo observado e vivido tudo isso, com toda alegria manifestável e manifestada, quando você acolheu em si anciões, arcanjos ou eu mesmo, resta-lhe fazer desaparecer, sem o querer, o observador, que viveu e constatou tudo isso. Nada mais há a empreender. Eu repito, como disseram outros anciões, fique tranquilo, nada mais queira, nada decida, deixe instalar-se o que você é. Isso necessita de você nada mais do que desaparecer, ou seja, fundir-se em um ancião, em uma estrela, em um arcanjo, em mim, em quem você quiser, em seu duplo, em Kiristi. Isso não tem qualquer importância. Nesse momento em que se manifesta o que você nomeia uma presença em seu canal mariano, ou em seu coração, ou nos dois, esqueça-se. Nós não estamos mais unicamente na refutação, mas no desaparecimento do si. Aí você é o que você é, amor absoluto, sem qualquer dúvida possível. A partir do instante em que você para de fazer, a partir do instante em que você para de ser, o mundo desaparece, como você desaparece. E quando tudo desapareceu do efêmero, resta o absoluto. Você se tem na infinita ou última presença. Resta apenas finalizar, se posso exprimir isso, assim, sua própria presença. Fazer desaparecer o testemunho, aquele que viveu todas essas graças. Porque você não tem que vivê-las unicamente, porque ela é a sua natureza, graça absoluta. Ela, portanto, o fez sentir, por suas experiências, pelo que você me pergunta, que lhe resta render o último efêmero, o testemunho, a própria consciência. Justamente fazendo cessar toda a projeção, toda a ideia, toda a sensação, toda a experiência. Naquele instante, e a partir desse instante, você será o que você é, de toda a eternidade, absoluto. Lembre-se de que há passagens do eu ao si, do eu ao eu sou, mas que não há passagem entre o eu sou e o absoluto. É a refutação do eu e do eu sou que deixa aparecer o que você é. De toda a eternidade, o que você é, para além do ser, para além da consciência, para além de toda a experiência. Se você para, se você desaparece, então o absoluto aparece, porque ele jamais desapareceu. Coloque-se a questão de quem observou, quem viveu tudo isso. Efetivamente, aquele que esteve imóvel para além do testemunho e do observador. Eu diria, mude o ponto de vista, suprima todo olhar. Nada mais há a fazer, nada mais a empreender. Isso se chama ficar tranquilo, além até mesmo do observador. A infinita presença, pela dormência do corpo, pelos sons, pelo canal, pela onda de vida, pelo fogo do coração, pelo Kundalini, como eu disse, devem ser transcendidos, superados, o que lhe dá a ser, além de toda percepção e de toda consciência, ou seja, estar no não ser, o que você é. Você é, de algum modo, o apoio e a essência de todas as experiências do mundo, como as suas. Se você se apreende disso, você se desaprende de todo o resto. E aí, você verá que tudo está aí.
já, assim como o que foi desenvolvido, que tudo o que foi sintetizado, que o conduziu a viver suas experiências, a descobrir alguns estados. Hoje é-lhe pedido para ir além de todo estado, sem mover-se. Então, permanecendo assim, sem esforço, sem sentido do eu ou do eu sou, você será apreendido pelo que você é, mas você nada mais apreenderá. Questão. O Ein Sof, do hebraico sem limites, é o todo supremo da Cabala? É o absoluto? Trata-se do Ein Sof Har, além do En, além do Ein Sof. O absoluto é o Parabrahman. O Ein Sof é o Brahman. Pode-se dizer que o Parabrahman, ou o Ein Sof Har, contém o Ein Sof, ou contém o Brahman. Mas são apenas conceitos, apenas palavras. Não seja tributário das palavras, porque toda palavra é um conceito. Toda palavra é uma projeção na ilusão. O perigo do conhecimento está aí. É tomar o conhecimento pela vivência. Nenhum conhecimento pode ser uma vivência, mas a reapropriação de uma vivência. Através de uma terminologia, uma língua, uma linguagem, uma crença. Enquanto você tem necessidade de identificar, e do mesmo modo, enquanto você tem necessidade de nomear uma pessoa, um conceito, uma ideia, o absoluto não pode estar. O silêncio do que é nomeado, o silêncio dos conceitos, como o desaparecimento da pessoa, são elementos essenciais que permitem ao absoluto, que sempre esteve aí, eu lembro, revelar-se, desvendar-se, porque é o que você é. Nenhum conceito, nenhum conhecimento leva-o ao amor. E, aliás, nas escrituras do Ocidente, isso foi dito por numerosos místicos. O conhecimento é uma projeção. Ele está na antítese e ao oposto da simplicidade, porque todo conhecimento é uma projeção e, portanto, pertence à ilusão. Você não pode conhecer o que você é. Você não pode encontrar o que você procura. Apenas a partir do instante em que você cessa a busca, a procura, ou imagina que tem algo a encontrar, a partir do instante em que você para os conceitos, é que o absoluto está aí. É preciso esquecer de tudo isso. Enquanto há necessidade de nomear, enquanto há necessidade de referir-se ao que quer que seja, você não pode ser absoluto, porque a consciência está em ação, e a ação da consciência é a de ter-se fora do absoluto, de apoiar-se no absoluto, mas em caso algum permitir o absoluto. Assim, portanto, é essencial fazer desaparecer todos os conceitos, todas as crenças, todas as trapaças da espiritualidade, que são apenas desvarios, apenas passatempos, apenas divertimentos. Isso não é para renegar, porque, frequentemente, foi o que lhes permitiu chegar aí. Mas, aí agora, para ser absoluto, não há qualquer lugar aonde chegar, qualquer parte na qual procurar, qualquer parte na qual encontrar. É apenas um movimento que deve parar, não como a expressão de uma vontade, nem de um mental, mas no fato de que tudo para, a partir do instante em que você não procura mais os conceitos, nem as palavras, nem o que quer que seja. Então o absoluto está aí. Questão. Você me disse há etapas para a observação lúcida. Eu aceito e refuto esse comando de aderir à necessidade do outro, seja de servir de vítima, algoz ou salvador.
No testemunho, eu me desengajo, por vezes na paz, por vezes ainda na inquietação da vítima de mim mesmo, pouco importam os papéis interpelados. O desafio é o de desapreender-me, de passar outro do que sempre fez parte da falsificação das relações. Você tem alguma opinião para me fortalecer em minha posição? Porque os testes são, é claro, a cada instante. Qual é a questão? Onde está a questão? Eu vejo apenas afirmações. Eu vejo apenas eu. Eu vejo apenas o sentido de uma identidade, eu e o outro, eu e minha vida. Há, indiscutivelmente, a vontade de colocar-se ao centro. Mas não o centro imóvel, o centro que leva a si e, portanto, a instalação do si. Há, de qualquer forma, um progresso. Há, de qualquer forma, uma progressão. Mas o absoluto não pode ser, de modo algum, uma progressão, nem uma aceitação, nem mesmo uma superação. Esqueça-se de tudo isso. Esqueça-se de toda a história, de todo o sentido de uma pessoa, de todo o sentido de uma identidade. Você não tem qualquer meio, através disso, de ser absoluto. Por que dizer aceitar, renunciar aos próprios sofrimentos? Faz desaparecer os sofrimentos? Não, porque você se coloca no mesmo nível. Essa lucidez tem etapas, mas nenhuma etapa é absoluto. Tudo traduz, sem exceção, uma mudança de olhar, mas que o mantém ao centro de si, ao centro de uma identidade. O absoluto está ao centro de tudo, mas não ao centro de uma identidade, nem de uma pessoa. Há, por isso, por essas palavras, o sentido de uma afetação a si mesmo, a necessidade de uma apropriação e não de uma restituição, o medo de desaparecer. Há, portanto, algo que é mantido, algo que não é solto, algo que mantém artificialmente o sentido de uma presença, o sentido de um eu sou, uma consciência. Todas essas etapas lúcidas devem ser refutadas. A refutação acompanha-se da onda de vida. Ou então, o abandono do si é tal que o canal mariano, as presenças estão aí, tanto em vocês como ao seu lado. Mas, para isso, o eu, o si, devem desaparecer. Há, portanto, novamente, para além dos estados lúcidos, uma forma de reposicionamento, em um centro que não é mais você, nem o eu sou, em um centro que está além daquele que olha, daquele que viu etapas, daquele que compreendeu, daquele que apreendeu. Vá além de tudo isso, e você encontrará a paz. Não aquela ligada a uma satisfação ou a uma lucidez, mas efetivamente ao absoluto. De qualquer forma, você se coloca à distância do que você é, ao centro, não de si mesmo, mas ao centro de tudo. Assim, você mantém, sem o querer, a distância entre o tudo e você. É isso que há a ver. Tornar-se transparente é não mais ser, é não mais interferir, é deixar estabelecer o que você é. Questão. A noite passada eu vivi, pela primeira vez, a eternidade. Era a paz verdadeira, a plenitude do silêncio. É isso a morada de paz suprema, Shantinilaya? É isso o absoluto ou é ainda o si? Shantinilaya é a expressão do absoluto.
É, de algum modo, se eu puder expressá-lo assim, a barreira ilusória entre a infinita presença e o final, ou o absoluto. É a coloração do absoluto. A partir do instante em que Shantinilaya é alcançado, o absoluto está aí, realmente para você. Se ele está, você vai constatar que deixa esse corpo viver, esses pensamentos passar, que você não sabe mais ser afetada pelo que vivem esses diferentes sacos, porque você é eternidade, porque você é Shantinilaya. E aí efetivamente o olhar mudou. As consequências disso serão múltiplas. Observando as consequências, a partir do eu ou do eu sou, aparecer-lhe-á que você não é mais afetada e também que você poderá passar com facilidade cada vez mais evidente da ação do jogo da vida desse mundo para a contemplação do si, para a Shantinilaya, sem qualquer dificuldade. Aí está a verdade absoluta. Questão: basculamento. Isso me parece vago. Você pode nos colocá-lo em uma forma de luz esclarecida? O melhor dos basculamentos que você conhece é a cada dia. É o movimento em que você dorme e o momento em que acorda. Você bascula de uma consciência para outra coisa. Isso é basculamento. O basculamento não concerne ao absoluto. Contudo, você pode ali encontrar elementos apreciáveis que lhe permitem conceituar, mas não vivê-lo. O basculamento é, por vezes, a reversão, passagem de um estado a outro, porque tanto no basculamento como na reversão há um ponto de apoio, o eu ou o si. No final, ou no absoluto, não há mais qualquer ponto de apoio, é toda a diferença. Não se bascula no absoluto, o absoluto já está aí. Reverte-se ou bascula-se do eu ao si, transpondo uma porta, revertendo um triângulo elementar, revertendo a alma do ponto de vista do corpo ao ponto de vista do espírito. Mas o absoluto contém absolutamente tudo isso. Ele não pode ser, em caso algum, um basculamento, mas efetivamente a parada do movimento, a parada de toda dinâmica, a parada de toda percepção e de toda sensação. O basculamento é o mecanismo que conduz a consciência a viver os diferentes samadhi. Passar da consciência comum à turiya, mas turiya não é Shantinilaya, não é um basculamento. É justamente o momento em que tudo está imóvel, no qual nada mais pode reverter-se, no qual nada mais pode bascular. É quando a presença desaparece. Você pode assimilar isso a um basculamento, mas o basculamento tem um ponto de apoio, mesmo se é passível de sobreposição. A passagem do estado de vigília ao sono pode ser chamada basculamento, mas quando você está no sono e acorda, o que é que bascula? É o movimento, se posso dizer, inverso. Fazer desaparecer o basculamento, ficando tranquilo, permite ser absoluto. Isso não é nem um basculamento, nem uma reversão, mas, bem mais, a evidência que se manifesta diante de você e em você, que não o faz mais depender de uma oscilação, de uma alternância, mas efetivamente do que foram nomeadas passagem de um ao outro. Essas passagens de um ao outro se manifestam claramente, como uma percepção ou uma não percepção. Mas algo se moveu, enquanto você não se movia. São as passagens do eu ao si, do si ao absoluto, do absoluto ao eu. Uma vez que ele está aí, revelado, uma vez que seu ponto de vista está dentro, e não mais fora. O basculamento não concerne ao absoluto. Quando você passa da vigília ao sono, há basculamento. Quando você passa do sono ao despertar ou à vigília,
Mesmo se isso possa ser percebido como um basculamento, não é mais um basculamento. É uma mudança de posição da consciência, o cruzamento de uma porta. Mensagem do Venerável Bide, do site francês austrasdimensions.com. Tradução para o português, Célia G. Leiturasdaluz.blogspot.com. Transcrição e edição, Andréa Protizek e Zuma Peixinho. Portaldosanjos.net.